Como que você se conectou ou você se reconectou nesse período de isolamento social? O meu nome é Larissa Guerra e esse ano para mim é uma grande reconexão com a minha casa e com um estilo de vida mais desacelerado, por assim dizer. Meu nome é Marina Mels e durante esse período de isolamento social eu me reconectei com o meu trabalho de uma forma bem diferente do que eu estava fazendo até então. Bom, a gente tem certeza que não existe lado bom de uma pandemia que já acumula milhares de mortos em todo o mundo. Mas é inegável que ela provocou mudanças nos nossos hábitos, pelo menos temporariamente, né? E fez com que a gente se recolhesse. O que a gente descobriu nesse momento? Mais uma vez, eu e a Larissa estávamos conversando sobre isso e achamos que vocês podem também ter descoberto alguma coisa nesse período tão diferente que a gente está vivendo. Então vem com a gente para mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Para variar, este é um episódio que começa a partir de brisas da minha cabeça louca, pisciana, com ascendente em aquário. Eu já vou começar falando rápido de astrologia antes que a Marina já venha me boicotando. Mas, enfim, comecei a pensar muito sobre esses dias, sobre essas coisas, assim, de... Claro, sem romantização, porque a gente tá num período que, meu Deus do céu, né, nunca mais vai acabar. E parece que todo dia é um novo 7-1, 14-1, sei lá, a gente tá perdendo de goleada todo santo dia, assim. Mas aí eu tava ouvindo o É Nóia Minha com o Caio Braz, te amo, Caio, beijo, e o André Carvalhal, e fiquei pensando sobre como eles até comentaram isso, né? Como tá sendo um momento de você se reconectar com alguma coisa que você tinha deixado de lado, de você voltar, né, de você se recolher, de você, e não só por conta da pandemia, por conta de isolamento, mas eu tô enxergando meio que esse momento, assim, né, e aí veio todo esse momento de, cara, vamos fazer um podcast, já que temos um podcast, a gente pode falar sobre o que a gente quiser, né, a gente vai falar hoje sobre reconexão. Então, Marina, eu queria que você começasse falando sobre a sua reconexão no momento, como é que tá sendo pra ti. Ponto 1, não existe censura por aqui. Eu nunca falei que você não podia falar de astrologia, tá? Então pode falar de astrologia sempre que você quiser. Inclusive, hoje eu revisitei meu mapa, então tá tudo certo, pode falar. Sobre reconexão, amiga, o que eu falo de reconexão com o meu trabalho é que eu acho que uma coisa que pegou muito pra mim é como... Tanto a parte operacional do trabalho, né? Como a gente percebeu que o operacional do trabalho é muito mais simples do que a gente imaginava, assim. Hoje eu não me vejo mais numa sala enorme, com 50 ambientes e com, sabe, uma estrutura física grande. É muito louco como isso mudou. Mas também com o trabalho no sentido de por que a gente faz o que a gente faz, a forma que a gente faz o que a gente faz, sabe? De me reconectar com o porquê que eu empreendi mesmo, assim. É uma brisa muito louca. E fazer tudo isso dentro de casa, ou no meu caso, num escritório bem próximo à minha casa, que eu vou andando com toda a segurança e tudo mais, é muito doido, assim. Uma reconexão besta que aconteceu comigo, por exemplo, é o caminho pro trabalho. Porque eu andava muito pouco. Eu ia de carro pro trabalho, levava 10 minutos pra chegar de carro, e agora eu levo 10 minutos pra chegar andando. E aí eu vou andando, vou ouvindo um podcast, vou ouvindo música, vou contemplando a paisagem, assim, vou entendendo se tá quente, se tá frio, como é que, sabe? Sensações que eu não lembrava mais como eram, assim. Então, acho que o trabalho... A casa, sim, claro, acho que todos os ambientes da casa foram ressignificados, mas eu escolhi falar do trabalho porque é um tema muito caro pra mim e foi a minha grande crise da quarentena, assim. Acho que quando eu for velhinha e for contar pras minhas afilhadas o que foi a quarentena e o que foi o isolamento social, eu vou falar sobre isso, sabe? E você tem uma pira mais com a casa, né? Nossa, total, porque eu vim, né, daquele ritmo da pessoa que estava trabalhando manhã, tarde e noite, 16 horas por dia, e eu saía de casa às 5 da manhã, voltava às 9 da noite sei lá, passava-se semanas, assim, que eu não sabia nem o que tinha na minha casa, assim, eu lembro que a lista de compras, quem me ajudava a fazer era a Solange, a diarista, sabe, porque eu não sabia o que tinha
em casa de material de limpeza, de o que tinha que fazer, nada. E nesse momento, assim, meu Deus, né, já tô aí há 300 mil finais de semana trancada em casa, eu comecei e até a resolver questões práticas, sabe? Não só ressignificar os cômodos, pensar em como aproveitar, mas fazer bem questão prática, arrumar a caixa de potes de plástico, limpar a parede, limpar o forro da casa que estava sujo, sabe? Fazer essas coisas assim. E ainda não acho, tipo, que eu moro na melhor casa do universo e tal, eu sei que tem problemas, mas eu também me vejo uma pessoa muito privilegiada em ter uma casa com um quintal grande, em poder fazer minha atividade física dentro de casa todo dia, né? Então, acho que essas coisas pegaram muito forte pra mim, assim. E por mais que eu tivesse querendo viajar e fazer milhares de coisas esse ano, agora eu penso, tá, tudo bem, sabe? Tá tudo bem ficar em casa, já não tem mais aquele drama, né, que tinha de, ai meu Deus, eu quero sair, eu quero fazer. Agora eu já tô mesmo assim, nossa, às vezes eu fico pensando, nossa, que bom que o final de semana tá chegando, porque aí já vou ficar em casa direto e tal. Apesar de que no final de semana, às vezes eu fico meio mal-humorada, assim. Mas veio muito essa relação, sabe? E também acho que muito com a cozinha, né? Que a gente já falou aqui, né, Marina? E que veio muito forte, assim, de como tem sido até bom cozinhar de novo, sem aquela urgência de fazer um almoço para vender, de fazer um prato que vai vender e vai bombar, assim, no restaurante. Eu acho que a cozinha é um ponto comum a várias pessoas, né, que estão fazendo pão. Eu nunca vi tanta focácia no Instagram na minha vida. Eu acho que as pessoas descobriram a focácia na pandemia, inclusive. Muita gente fazendo muita coisa e acho que isso é incrível, assim, de pensar nos pequenos cuidados que a gente tem com a gente mesmo, assim, porque no fim das contas cozinhar é um cuidado que a gente tem com a gente, né? É um prazer, é o prazer do processo, é o prazer do planejamento e é o prazer de degustar aquela comida, enfim. Mas de qualquer forma, dá saudade também da mesa cheia, né? A gente, para falar de comida, a gente convidou uma paulistana que mora no Chile, a Mariana Piccolo. Ela nos escreveu essa semana, ela tem um hostel em São Pedro do Atacama e também uma marca de slow fashion, e nessa marca ela trabalha com teares. Na pandemia, ela se reconectou com as massas frescas que eram feitas pela avó dela, e aí ela começou a reconectar-se com essa história através das massas e das receitas e da movimentação na cozinha promovida pela avó dela. Conta aí, Mari. Eu trabalho com turismo, eu e meu companheiro, a gente tem um hostel aqui em São Pedro do Atacama e, uau, a gente passou de estar sempre rodeado de muitas pessoas, né, de muitos viajantes, tanto no hostel como na cidade, a zero, a ninguém. Então, a pandemia trouxe, muita preocupação a nível econômico, né? Porque o turismo, eu acho que, se não a maior das áreas mais afetadas nesse sentido, muita incerteza sobre o que vai ser o futuro, mas também trouxe coisas positivas, trouxe novas coisas para se fazer. Eu tô sentada aqui olhando agora o hostel, eu tô sentada num lugar que eu nunca sentava, porque sempre estava cheio de gente. Então eu tô podendo deitar na rede, eu tô podendo usar espaços aqui que eu não podia antes ou não tinha tempo para, né? E também tô tendo tempo de tocar um outro projeto que eu tenho em paralelo, que é um projeto de slow fashion, de roupas e acessórios femininos que eu faço todos com fibras naturais, tecidos a tear e a crochê, que é algo que eu já fazia antes, mas agora eu tenho muito mais tempo. Bom, e com tanto tempo, porque antes eu estava sempre trabalhando, eu também comecei a cozinhar mais, comer mais também, muito mais. Acho que muita gente está passando por isso, né? Tá sempre dentro no mesmo espaço e parece que a barriga sempre tá pedindo alguma coisa, né? Então eu comecei a cozinhar mais e especialmente a cozinhar massas. A história das massas começou, acho que faz uns 2 meses atrás, que foi aniversário de uma amiga minha e ela queria fazer massa pro aniversário. E ela falou, quem que sabe fazer? Eu falei, eu sei, né? Fazia muito tempo, né, que eu não fazia massa caseira, porque toma tempo, porque é um trabalho, né? Mas vamos nessa, vamos fazer. E aí, quando a gente fez juntas,
Foi uma manhã tão gostosa, né? De muito trabalho, mas aproveitando muito, conversando, tomando vinho. E me trouxe uma lembrança, ou várias lembranças da minha infância. A minha avó, por parte de pai, ela era filha de italianos e muitos dos meus domingos, quando eu era criança, a gente passava por lá e eu lembro muito bem da minha avó sentada na cozinha, passava um monte de gente, todo mundo gritando, todo mundo falando alto, bem italianada mesmo. E ela fazendo os nhoques com uma panelona de molho de tomate, aquele cheiro de massa, e todo mundo louco, né, para comer. E era muito gostoso, porque era algo que começava antes do almoço, bem antes, acho que a gente chegava lá às 10 da manhã, algo assim, ia comer 1 hora da tarde, e todo mundo também ficava naquela mesa, e depois jogava um baralho, e depois já tinha o café da tarde. Então todo esse ritual, né, de fazer a massa e de participar, conversando, comendo muito, me deu vontade de voltar a fazer. Então eu comecei a fazer, acho que eu tô meio, como é que fala isso? Viciada, porque desde esse dia eu acho que eu já fiz umas 10 vezes, não mais, 15 vezes. E tô provando diferentes receitas, diferentes molhos, mas tem sido muito legal. Tem sido muito gostoso e me fez reconectar com a cozinha mesmo, com o prazer em cozinhar, em passar tempo, não aquela coisa de, vou fazer um negócio rapidinho aqui para eu comer, ficar horas. E isso tem subido muito a minha energia, eu tenho curtido muito e tô comendo muito bem por aqui. Falou em massa, falou em avó, né? Já vem direto a memória da minha avó também, porque eu me criei também na cozinha com ela, assim. E uma das comidas que eu mais tenho tido vontade de comer nesse período, assim, em casa, é macarrão, galeto e polenta frita. Ainda não fiz o combo, assim, o trio, né? Ainda vou fazer, mas tipo, ontem eu preparei, não, sábado eu preparei um franguinho assado ali no forno com um macarrãozinho furado, do jeito que eu comia quando era criança, assim. Então, essas coisas para mim são muito caras e muito especiais. Mas eu também gosto muito do que a Mariana fala sobre redescobrir os espaços, né? De você olhar para o tempo de uma maneira diferente e sabendo que as preocupações existem, que ela tá lá sem movimentar o hostel dela, mas sem entrar naquela espiral de uma preocupação que o problema tá ali o tempo inteiro, né, e você deixar de fazer outra coisa para ocupar a cabeça, assim. Então acho que é muito legal isso, assim. E cozinha é uma terapia maravilhosa, né? Talvez uma das melhores para isso, assim, porque você vai ali, você tá pensando no alimento, é muito bom, assim. A coisa que eu mais aprendo sempre cozinhando é que a cozinha é a arte de respeitar o tempo, né? Tem coisas que com o tempo ficam mais gostosas, não tem jeito, assim. E isso de deitar na rede, que a Mari fala, de aproveitar novas vistas, assim, é uma coisa que eu também tenho feito muito. Me chamou a atenção do depoimento dela, como a gente mudou desde os tempos analógicos, né? Eu lembro que quando eu, enfim, jantava, almoçava na casa dos meus avós, o tempo de TV, que era o único eletrônico possível, era extremamente restrito, né? A gente não podia ficar na TV, então a gente ficava ali enquanto preparavam o almoço e aí sentava todo mundo na mesa e aí passa prato, né? A pessoa que tá na ponta da mesa, ô fulano, passa a maionese, aí vê todo aquele caminho da maionese e aquela bagunça boa, assim, sabe? Eu acho que isso é o que mais tem me feito falta. Esses dias eu até falei pra Ana Spengler, que participou do nosso episódio de gastronomia, que eu tô com saudade da pia cheia de taça, sabe? Porque você recebeu amigos e aí tem vários, todo vinho, cerveja, tudo que tinha, e aí acordar no sábado, no domingo de manhã e olhar para aquela pia cheia de taça e pensar, vou lá encarar essa louça, mas tá tudo bem porque foi bom, sabe? Foi bom estar aqui, assim. Então, eu senti muita saudade disso, de cozinhar com os amigos, de cozinhar para os amigos. Isso tem me feito muita, muita falta na pandemia. Acho que de todas as coisas que me fazem falta, com certeza a casa cheia de amigos é a que mais faz falta.
Nossa, super, mas a louça eu continuo insistindo que não tem nada que me convença no mundo de que lavar louça é bom, tá? Desculpa, mas É sim, é sim. nossa, não, Eu sou do time do inclusive, que lavar louça é nossa, terapia. nossa, meu cu terapia. Nossa, eu cheguei em casa hoje, já tinha louça pra lavar, eu já olhei assim, tipo, saco, louça pra lavar. Não, eu sou, Eu detesto. curto. Detesto. Inclusive, às vezes me pego pensando assim, vou comprar uma máquina de lavar, vou comprar uma máquina de lavar louça, porque eu já tô de saco cheio dessa caralha, mas é difícil, é difícil. Essa pira eu não tenho, porém a pira dos amigos eu tenho absurdamente, assim, meu Deus, que saudade dos meus amigos, né? Mas outra coisa que eu tava pensando nessa ideia de reconexão com a casa e com as coisas, é que algumas coisas eu sentia muita falta no começo, tipo a ideia de ir para uma mesa de bar, de ir a um restaurante almoçar, e agora, tantos meses depois, eu já não sinto mais falta e também não sei quando eu vou voltar a frequentar, assim, talvez é uma coisa que eu vou ter que trabalhar daqui para frente, quando as coisas voltarem, sabe? Não sei, ainda não me animei, assim, para frequentar nada, na verdade. Mas, ainda falando sobre os avós, eles são super importantes, né, na nossa construção. Eu já falei várias vezes que os meus avós foram fundamentais em todas as minhas escolhas, e a Deise Furtado, que é aqui de Santa Catarina e trabalha com marketing, também se conectou com as lembranças da avó para exercitar a paciência nesse momento. Então ouve aí o que ela tem feito. Eu estou em isolamento com o meu marido e com a minha filha de 9 anos. Meu marido também trabalha numa empresa de tecnologia. Então, desde março, ali meados de março, quando iniciou a pandemia no Brasil, nós dois já migramos nosso trabalho para o formato home office. Nossa filha está tendo aulas online, então nós três estamos direto em casa desde março. Eu diria que a adaptação foi mais difícil no início, porque a gente tinha que fazer tudo se encaixar e aquela engrenagem continuar girando, né, de uma forma que fosse boa para nós três. Então, a gente mora num apartamento que não é muito grande, a gente estava acostumado a sair de manhã só voltar no fim da tarde. Então, a gente teve que adaptar a nossa rotina a esse novo modo de viver. Perdi minha mãe quando eu tinha 12 anos e meu pai quando eu tinha 13 anos. E eu fui criada pela minha avó paterna. E a minha avó, ela sempre gostou muito de fazer trabalhos manuais. Ela fazia crochê, tricô, bordado, ela tinha uma sala de costura em casa. Então eu cresci nesse ambiente. Mas quando eu era criança eu não tinha um grande interesse por isso. Acabei aprendendo uma coisinha ou outra, mas assim, mais por insistência da minha avó do que de fato por interesse meu. E ao longo do tempo, eu até tentei em alguns momentos retomar isso, aprender, mas nunca com um grande interesse. E agora, durante a quarentena, isso veio, assim, acho que de uma forma visceral. Comecei a fazer crochê e meio que serviu como uma forma de eu exercitar minha paciência, assim, para conseguir passar mais tranquilamente por esse momento. Porque tu fica ali fazendo crochê, ponto a ponto, faz uma carreira, não dá certo, fica torto, refaz, começa de novo. E esse exercício de paciência, eu acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Eu sinto que esses trabalhos manuais, como crochê, que eu tenho me dedicado, mas não só isso, né? Pintura, um desenho, tudo isso faz com que a gente se reconecte um pouco e aprenda a lidar com esses novos sentimentos que a gente tem convivido mais agora nessa época turbulenta, né? Como a ansiedade, o medo, o estresse. E fazer esses trabalhos manuais ajuda a gente a aprender a ficar um pouco mais sereno, ficar mais tranquilo. E eu espero poder levar isso para depois da quarentena, porque realmente tem me ajudado bastante a passar por esse momento de uma forma mais tranquila. As crianças, elas têm essa coisa das atividades manuais, do desenho, da pintura, de sentar no chão e criar alguma coisa muito forte com elas, né? E a gente vai crescendo e a gente perde muito isso. Então, eu vejo que é muito importante a gente lá do criança, porque a gente enxergar a vida de uma forma mais leve. E quando a gente passa a ver a vida com essa leveza, a gente percebe que nem tudo tem o peso que a gente acha que tem um lado bom, né? A gente consegue tirar coisas positivas. Então, os trabalhos manuais, de forma geral, eles nos conectam com a nossa alma mesmo, né? Então, é muito bacana perceber essa relação e ver os benefícios que esse tipo de atividade traz não só para a pessoa, mas para quem convive com essa pessoa, né? Para a família como um todo. Bom,
não tenho essa paciência para exercitar o tricô ainda, mas eu fiquei muito inspirada pelo depoimento da Daisy. Também porque, além de ser uma grande amiga, eu conheci a Dedé, que era a avó da Daisy, e ela era uma pessoa extremamente, assim, extremamente especial, uma das pessoas mais especiais que eu conheço, assim. Então, eu fiquei animada com esse depoimento dela sobre fazer crochê, ou fazer tricô, ou fazer esses trabalhos manuais. E achei muito bonito quando ela fala do exercício da calma, né? Que é uma coisa que agora a gente tá exercitando talvez como nunca. Afinal, estamos no Brasil, né? Então a gente tá mais ainda tendo que exercitar a calma e a paciência. Mas, por outro lado, é uma coisa que agora a gente tem uma janela de oportunidade para trabalhar na gente, né? Eu tenho pensado muito em não querer retomar a rotina que eu tinha antes da pandemia, sabe? Não querer voltar àquele momento de trabalho, 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 álcool, trabalho, álcool, trabalho, álcool, trabalho e ad infinitum, assim. Então, eu acho que a gente tá aprendendo a ter calma, aprendendo isso de recomeçar, de errar e começar de novo, e de falta de controle sobre as coisas, e acho que talvez o crochê, o tricô, seja uma forma muito bonita de expressar isso, assim, fiquei super emocionada com o depoimento dela. Eu também achei lindo, e eu também tenho essa pira do tricô, né? Já até fiz tricô, já ainda não terminei, tá aqui do meu lado de vez em quando eu tô assim, vou ali fazer um tricôzinho, quando eu não quero pensar em nada, assim, sabe? Eu vou e faço também. Mas também, essa coisa, assim, hoje eu ouvi alguma coisa na televisão, era uma propaganda dizendo assim, é claro que todo mundo quer que a gente volte logo ao que era antes. Eu não quero voltar ao que era antes, né? Talvez voltar com o meu quadril, talvez diminuir, isso eu quero, assim, mas também não tô fazendo muito esforço para isso, né? Mas, de certa forma, não quero, sabe? Eu não quero mais trabalhar milhares de horas por dia, como você dizendo, trabalho e álcool, agora tem álcool ainda, mas tem um pouquinho menos de trabalho, né? Eu acho que também outra coisa, assim, que eu fico brisando muito é que a nossa geração vinha numa ideia de prosperidade. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso agora, né? Meu Deus. Mas a nossa geração vinha numa ideia de que o futuro sempre seria melhor, né? De que a gente veio de muita prosperidade, a gente veio de décadas de uma relativa paz e de problemas mundiais, claro, mas que não eram problemas que afetavam todo mundo, né? Todo mundo, bilhões e bilhões de pessoas. Então, hoje, a gente enxergar esse futuro, acho que de uma forma mais pé no chão, pelo menos como eu tenho tentado enxergar, assim, não é exatamente tipo, o futuro vai ser sempre melhor, mas de enxergar o futuro como uma colcha que a gente está construindo, que a gente está costurando, que a gente está tricotando nesse momento, né? Então, esse pé no chão, assim, essa reconexão de pensar de, não, peraí, sabe? Não precisa ter tudo, não precisa fazer todas as coisas, não precisa estar sempre correndo, né? Acho que é mais ou menos isso. De novo, eu acho que evoca Muscaio e também o Startup da Real, né? Que a gente já trouxe o livro dele aqui como sugestão. E eles falam muito sobre duas coisas. Acho que é a sociedade do cansaço, é a gente ter orgulho de estar cansado, como a gente estava vivendo, né? Então, não tenho tempo para fazer e tô cansado porque trabalhei muito, não eram mais coisas tidas como problemáticas, né? Eram coisas tidas como normais e coisas tidas como que bom você está trabalhando muito, que bom você está cansado, nossa, ele é uma pessoa ou ela é uma pessoa admirável porque está trabalhando muito. Para esse outro movimento, né? E a outra coisa que é sobre a autocobrança, né? Sobre a gente se cobrar muito. A gente estava num momento em que não era mais o chefe que cobrava, não era mais o pai que cobrava. Era a gente mesmo, sabe? A gente se chicoteando, gente dizendo trabalha mais, faz mais, ganha mais, sabe? Tenha mais gente trabalhando com você, cresça. A gente estava numa pegada muito frenética, assim. Hoje eu vejo a quantidade de besteira que eu fiz e que eu pensei, e que agora eu só penso, cara, eu só quero
trabalhar, entregar as coisas da forma que eu acredito, trabalhar com pessoas que eu acredito, vir pra minha casa, sabe? Ficar com meu namorado, ficar com meu gato, ficar com os meus amigos, com a minha família, é isso, sabe? Então, acho que a pandemia, o exercício da calma que a pandemia fez, essa brecada de um carro a 200 por hora que a gente tava vindo, trouxe isso pra mim, sabe? Trouxe todas essas reflexões, assim. Por que que eu perdi o aniversário de uma pessoa importante pra trabalhar? O que que eu ganhei com isso? Né? Agora eu não tô com saudade da minha rotina de trabalho, mas eu também não tenho como ter saudade do aniversário de uma pessoa que eu amava muito, porque eu não fui nesse aniversário, sabe? Então acho que esse exercício da calma, esse olhar com calma para quem a gente foi, para tricotar quem a gente vai ser, usando a sua analogia, eu acho que é um ganho, sabe? Reconectar a gente ao que a gente quer fazer, não ao que o ritmo das coisas impõe que a gente faça, sabe? Nossa, que bonito isso, né, amiga? E uma das coisas que eu acho a gente tá muito filosófica hoje, eu tô adorando. Ai, mas uma das coisas que eu acho que as pessoas mais têm sentido falta, às vezes eu também sinto, acho que você também sente, é de viajar, né? Pegar o carro, sair por aí, ou entrar no avião, aquela coisa de ficar com o nariz seco dentro do avião, assim. E quem estava desde 2017 vivendo uma aventura pelo mundo em uma Kombi com o marido e um doguinho, o Zed, e teve que se recolher em casa, né? Que é a história incrível da Juana Petri. Ela também é chefe de cozinha e compartilhou com a gente como está sendo essa reconexão com o CEP fixo, com a família que estava distante e lidando com a frustração, né, de ter o sonho interrompido. Então, fala aí pra gente, Juana. Em janeiro de 2017, a gente já tinha transformado a nossa Kombi em casa e tinha saído para viajar à América do Sul. A princípio ia ser uma viagem de 1 ano, né? Só que a gente não imaginou que a gente ia se identificar tanto com esse estilo de vida. E aí, depois de 6 meses de viagem, a gente falou, cara, vamos do Brasil até o Alasca. A gente já tinha rodado por 17 países, a gente estava bem pertinho do Alasca. Era o ano que a gente mais tinha se planejado financeiramente, com roteiro, com tudo. A gente, como já estava no nosso 4º ano de estrada, né, vivendo na estrada, a gente tinha adquirido uma experiência muito legal, a gente já tinha uma rotina, assim, muito bacana, né, muita experiência que a gente conseguia aproveitar real, assim, a gente fazia tudo. Ia ser 1 ano de viagem pra gente, sem mentira, assim, a gente estava super planejado para que não tinha o que dar errado, assim. Real, era somente uma pandemia que fecharia as fronteiras, que, né, aconteceu tudo o que está acontecendo, que pararia a gente de chegar no Alasca esse ano, né? E foi um baque muito grande, né? Bom, a gente tinha vindo para o Brasil em dezembro, porque já fazia 2 anos e poucos que a gente não via nossa família, e a gente veio, não tinha pandemia ainda, já tinha alguns casos lá na China que a gente estava ciente, né? Mas não tinha nada de pandemia, então estava super tranquilo, a gente ia voltar em março, e acabou que a gente chegou aí para São Paulo. No dia 18 de março a gente estava lá para embarcar em Guarulhos, e aí a gente recebeu a notícia de que a fronteira com o Canadá tinha fechado. O Canadá tinha 18 casos só, mas os Estados Unidos estava muito forte já, e aí eles fecharam. Tipo, mudou, a gente foi super afetado, primeiro porque a gente vive na Kombi, né? Já vive há mais de 3 anos na Kombi. A Kombi é a nossa casa. O nosso estilo de vida já era totalmente diferente do que a gente vem vivendo hoje, por exemplo, né? A gente tinha muita liberdade, a gente tinha se transformado, assim. É uma outra realidade. Parecia que a gente tinha sido sugado da vida anterior e jogado numa nova vida, assim, porque é totalmente diferente a vida do dia a dia, né, que a gente levava antes, que era acordar e trabalhar, fazer todas as coisas que tinha que fazer em casa, era mais obrigações e tudo mais, e acabava que a gente não tinha o tempo que a gente gostaria para aproveitar a nossa vida, assim. E a estrada não, a estrada, ela moldou a gente de uma forma totalmente diferente, né? A gente conseguiu viver com menos, trabalhar menos e aproveitar muito mais a nossa vida. E aí, do nada, acontece essa pandemia e fala assim, você não pode voltar para sua casa, você não pode viver a sua vida em liberdade
porque a nossa casa, a Kombi, era um lugar para dormir, mas a nossa vida acontecia da porta dela para fora, né? Todos os lugares que a gente estava, as cidades que a gente estava, era a nossa nova casa todo dia, né? E aí pensa que. E não tem. A gente já tentou fazer vários planos, a gente já teve 3 voos cancelados para voltar, e a gente teve que aceitar que isso estava acontecendo e teve que pensar em como que a gente ia passar por isso. Foi muito difícil assimilar, lógico que foi. Por mais que a gente aceitou, fica uma tristeza de tudo que era para te ter vivido esse ano, né? Poxa, a gente ia chegar no Alasca depois de quase 4 anos de viagem, né? Iam ser muitas coisas legais que iam acontecer, mas vão acontecer ainda, a gente tem certeza disso. Nossa família tem uma casa na praia, então a gente decidiu ir viver na praia para que a gente pudesse ter o nosso canto também. A gente já não estava mais acostumado a ter todas as pessoas que a gente amava o tempo todo com a gente, né? Querendo ou não, a gente se distanciou da nossa família, a gente se distanciou dos nossos amigos, a gente vivia uma vida bem solitária, digamos, mas muito feliz, né? E aí a gente teve que se reconectar com eles. Eu acho que foi um processo e ainda tem sido um processo difícil, porque às vezes a gente olha e fala, a nossa vida não faz mais sentido, né, com ninguém, assim, parece que a gente não vive mais nessas realidades, então acaba sendo difícil se introduzir de novo, né, e assim, a vida das pessoas aqui continua, querendo ou não, a mesma, elas têm a sua casa, elas têm o seu emprego, né, elas têm a sua rotina e a gente teve que se introduzir dentro da rotina delas. Mas tem sido um processo legal, acho que a gente tem descoberto muitas coisas também com isso, a gente tem aprendido muito mais também. Por sorte, a estrada também ensinou muito isso pra gente, né? Que as coisas nunca acontecem quando a gente quer. As coisas acontecem quando elas devem acontecer. E a gente passou por vários momentos que a gente tinha planejado coisas que também não aconteceram naquele momento na viagem. Aconteceram mais pra frente, aconteceram. Só que não era no nosso tempo. Viver numa casa, o conforto é muito bom, né? O que eu vejo também que a gente trouxe vivendo numa casa agora é a questão do ter menos, do minimalismo. A gente vive lá na casa onde a gente tem na praia, como é uma casa mais de final de semana ou de férias e tudo mais, a gente não tem nada lá, não tem televisão, não tem internet, é tipo cama, armário e o necessário, né? Tem um chuveiro com água quente, tem as coisas básicas de cozinha, tem uma máquina de lavar e uma geladeira. E, cara, como a gente veio de uma vida na Kombi, de que a gente tinha muito menos que isso, nossa, hoje a gente tem muito mais, entendeu? Então, é até muito conforto. Vamos ficar mal acostumado quando a gente voltar pra Kombi e não ter aquele chuveiro quentinho todo dia, né? Aquele lugar seguro para dormir e um forno para fazer comida, algumas coisas que a gente sente saudade, né? Ficar em pé para trocar de roupa, para cozinhar, que são coisas que a gente faz tudo sentado na Kombi. Então, lógico, o conforto é muito bom e eu acho que o ser humano se adapta muito fácil a isso, né? Não vai ser um problema quando a gente voltar também, porque a gente já sabe como é que é e já tá adaptado àquela vida também. Mas lógico que é muito bom ter um pouco de conforto, assim. Ter uma casa é ótimo também, só que não é a nossa opção de escolha agora, né? A gente queria estar viajando, queria estar conhecendo vários lugares, mas a gente aprendeu muito a viver com menos. Então isso mostra que agora que a gente voltou para uma casa, a gente não precisa ter muita coisa para ser feliz, sabe? Com certeza rolou uma reconexão com a nossa vida daqui, né? Por mais que os pensamentos são diferentes, o ritmo é diferente, né? O que a gente quer para nossa vida é diferente, a nossa família tá aqui. Foi muito bom se reconectar com eles, foi muito bom ver como que eles têm levado a vida deles, trazer um pouco da nossa vida para eles também, porque, querendo ou não, muitas pessoas veem a gente como loucos, né? Meu Deus, como assim? Larga o trabalho, larga tudo que tem aqui para ir se aventurar numa vida na estrada, né? Então, assim, eu vejo que é legal a gente trazer isso para eles. E a pandemia, vou te falar aqui, mostrou muito para eles
que a vida não é só trabalhar, só ter bens materiais, continuar trabalhando para manter esses bens materiais, entende? A pandemia mostrou muito para nossa família que viver a vida com mais simplicidade, aproveitar mais os momentos, tem importância, sabe? E foi bem legal a gente ver que hoje eles respeitam muito mais a nossa decisão, aprovam muito mais, estão felizes que a gente está feliz. Então acho que foi muito bom, com família e amigos, ter vindo para casa e se reconectar com eles dessa forma, fazer eles entender um pouquinho mais sobre a nossa vida também, porque às vezes quem não vive o que a gente vive, às vezes não consegue entender, né? Muito assim. Então a gente foi bem legal, assim, trazer mais para eles do nosso dia a dia. Eles veem que a gente consegue viver com pouco, eles veem que a gente cuida da nossa saúde, né? É bem bom, sim, essa troca com eles. E a gente também, né? Assim, porque querendo ou não, a gente ficou muito tempo longe e muita coisa aconteceu aqui. Nós voltamos para casa, a gente tinha um sobrinho, né? Tipo, nossos irmãos já estavam morando sozinhos, coisa que antes alguns não estavam. Os nossos pais aprenderam a viver sem a gente. Então a gente teve que voltar para casa e falar, tô aqui de novo, tive que respeitar o espaço deles e eles aprender a se reconectar com a gente, sabe? Então foi um processo assim bem legal, que acho que a gente evoluiu bastante, mas já estamos prontos aí para voltar para o estado. Então, eu conheço a história da Roana desde 2017, provavelmente, porque eu lembro que eu fiz matérias no meu extinto blog no Santa, contando que era chefe de cozinha e cervejeiro, vão viajar à América Latina, e de repente eles foram subindo e estavam agora prestes a realizar esse sonho incrível de chegar no Alasca, né? E a gente acabou trocando muita ideia ao longo desses anos, assim, e eu admiro muito a coragem deles, o despojamento, né? E a revolução que eles fizeram na vida deles mesmo. A Roana mesmo fala isso. E aí você se vê num sentido completamente contrário há meses. Acho muito bom como ela reconhece que teve uma frustração, que teve, tipo, esse questionamento, mas olha como é interessante, né, você se reconectar ainda assim com a tua família, mas sabendo que o cenário mudou, que você mudou, que a jornada de vocês já não é a mesma, assim, então eu queria muito ela nesse episódio, que bom que deu certo, assim. Eu fiquei apaixonada pela história dela, não conhecia. Se você quiser acompanhar, o Instagram deles é @enjoytripbr. A gente vai colocar lá na newsletter também, vai linkar lá no @donasdapetoda para quem quiser conhecer. Eu fiquei apaixonada, não conhecia e achei incrível, assim, acho que esse desprendimento de ter um lugar fixo para morar, de ter uma relação próxima fisicamente com a família, de viver essas aventuras eu acho admirável, incrível, e gosto muito quando ela fala que os perrengues da viagem acabaram preparando eles para esse momento, né? Porque a gente realmente não pode prever, a gente podia fazer um episódio de perrengue de viagem, né? E a gente tem vários de Nossa, N podia. coisas, assim. Então, acho que eu tô morrendo de vontade de viajar. Se eu tô morrendo de vontade de viajar, que viajo pouco, imagina quem vive viajando, né? Então, achei incrível, achei lindo, achei desafiador e acho muito bonito como ela fala muito mais de coisas boas do que de frustrações, né? Acho incrível, achei demais, demais, demais. Muitas reconexões nesse episódio, hein, amiga? Muitas. Mas eu espero que esse momento seja, então, talvez um momento de reconexão, de certa forma, para vocês também. Acho que se vocês quiserem compartilhar com a gente, fiquem à vontade para mandar e-mails ou para falar que a gente tá ficando louca também, não tem problema. Porque talvez estejamos ficando loucas, né? Porque 5 meses de pandemia, acho que ninguém mais está mentalmente saudável neste momento. Mas que seja, né, uma ideia de que sim, a gente está vivendo um momento extremamente cagado, de que as coisas estão muito difíceis, mas que pelo menos tem uma fagulhinha ali de amor, de cuidado com a gente e de reconexão com essas coisas que são importantes e que a gente acabava deixando um pouco de lado nessa loucura que a gente vinha vivendo.
Quero começar então o nosso momento aqui nessa mesa de bar, sempre à distância, né? Com muitas saudades, mas enfim, eu quero agradecer primeiro aos ouvintes que indicam a gente sempre que alguém pede indicações de podcasts. A gente fica muito feliz, de verdade, é muito legal mesmo, e vocês sabem que é feito com todo carinho, com todo amor, toda semana, para que vocês também participem dessa conversa aqui com a gente. Então, sigam a gente, né, no @donasdapetoda, e também assinem a newsletter, e o link tá lá na bio, meninas. Quero saber das suas dicas, Marina Mels. Bom, essa semana foi meio cagada pra mim, então foi aquela semana que eu não consegui me conectar com nenhum super conteúdo ou nenhum livro específico, mas quero indicar que vocês sigam o @obstetrícia contemporânea, a Marta, que é uma ginecologista. Eu conheci o espaço dela essa semana, tive minha primeira consulta com ela e acho que só quem encontra uma ginecologista pra chamar de sua sabe o alívio que é poder conversar com uma pessoa que não vai te julgar, não vai fazer comentários escrotos, não vai ser preconceituoso e tudo mais, né? Então, depois de um histórico bem difícil, eu consegui um horário com a Marta e ela já participou aqui com a gente no episódio sobre julgamento. É um dos meus depoimentos favoritos da história do Donas, assim, eu adoro a fala dela e quero indicar que vocês sigam porque é uma pessoa incrível e traz uma visão muito humana sobre o nosso corpo e sobre do que a gente é capaz com o nosso corpo. Então, minha mesa de bar é só ela mesma, porque ela merece. Ela é foda, aquariana, maravilhosa. Eu quero dar 2 dicas pra vocês. Uma é um livro que eu li, assim, em 2 noites, tá? De tão gostosinho que foi essa leitura. Ele se chama A Vida Secreta das Abelhas. Se eu não me engano, tem até um filme a respeito. Eu não vi o filme, nem sabia que existia, na real. E comprei esse livro pra dar de presente pra minha sogra. E aí, muito espertamente, eu li antes de dar de presente pra ela. E adorei. É um livro super gostosinho de ler, assim, fácil, sabe? Fofinho, né? Bem legal. Ó, o filme é de 2008, meu Deus, né? Tipo, eu realmente não sabia. E é com a Dakota Fanning, Jennifer Hudson, Queen Latifah, nossa, um elenco bem legal. Eu vou até procurar pra assistir. Mas enfim, leiam esse livro, A Vida Secreta das Abelhas, e vai estar lá um link na newsletter, e se você quiser comprar, eu peço para que você acesse por esse link, inclusive, porque acaba ajudando a gente também, né? E eu quero indicar também o Black is King, da Beyoncé, que eu me senti péssima por não ter indicado ainda, mas é incrível. É um puta trabalho, assim, artístico de uma artista que tá acho que é o melhor momento da Beyoncé, assim, desde que ela foi mãe, né? É incrível ver como a obra dela evoluiu, como ela se reconectou com as origens, com a descendência negra, com toda a problemática que é ser uma mulher negra e que é morar num país extremamente racista, como ainda é os Estados Unidos, assim. Então é muito bonito, os figurinos são absurdos, a música é muito gostosa, eu tô ouvindo direto pra treinar, estou amando, assim. Então fica aí a dica, e esse vocês vão ter que ver por meios um pouco convencionais, porque ainda não tem no Brasil o Disney Plus, que é a plataforma onde tá, de fato, passando esse trabalho. Vou fazer uma indicação complementar à sua, posso? Eu não vi o doc ainda, o filme ainda, mas eu li o texto da nossa também já convidada aqui, Azangeli, sobre o Black is King. Ela publicou textão explicando as referências, falando das afro-referências que estão no filme, explicando de uma maneira super didática por que ele é importante, quais são as entrelinhas dele, e eu não vi ainda o filme, mas li o texto da Asa e é realmente muito bom. Então, @Azangeli. E é isso, né, amiga? É isso, gente. Obrigada por mais esse episódio. Se vocês ouviram até aqui, contem pra gente, marquem a gente, conversem, mandem mensagem em inbox. Vamos continuar falando das nossas reconexões pra tentar respirar nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo. Um beijo, amiga. Até semana que vem. Beijo, até semana que vem.